Livro do profeta Jonas, no seu capítulo 3, no versículo 1 ao 10. Amém? Vou fazer só a leitura do versículo 10, irmãos, e nós vamos ler os outros versículos juntos nessa noite. Versículo 10 vai falar assim para nós nessa noite. E Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema dessa mensagem, a qual Deus colocou no meu coração hoje, na minha Bíblia está escrito assim: a conversão de Nínive. Todos conhecem a história do profeta Jonas, como ele chegou até a cidade de Nínive, e nessa noite o Senhor vai falar conosco através dessa mensagem, a conversão de Nínive. Irmãos, e conversão significa nada mais, nada menos do que mudança. Irmãos, e se nós precisamos de uma cura da parte do Senhor, precisamos de uma libertação da parte do Senhor, precisamos de uma mudança de vida, o primeiro passo ao qual nós temos que dar, ele cabe a nós fazermos. Para acontecer uma conversão na nossa vida, uma mudança, nós precisamos e dependemos de uma escolha pessoal entre eu e eu mesmo, entre você e você mesmo. Não existe uma conversão sem uma escolha própria antes. Não existe uma mudança de vida se você não escolher essa mudança de vida. Então nessa noite a gente vai entender a forma que o Senhor faz, mas a gente vai entender que precisa, e dentro da palavra o Senhor vai mostrar para nós que precisa desse primeiro passo, dessa nossa opção de escolha, em querer ter essa conversão, em querer ter essa mudança, em querer ter tudo que vem das mãos do Senhor Jesus. Amém? Versículo 1 fala assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, o Senhor vai falar aqui nessa mensagem para o profeta Jonas sair da onde ele estava e ir até essa grande cidade de Nínive. A própria Bíblia vem nos descrever que era uma cidade grande. Ela era a cidade naquela época, capital do reino assírio. Era uma cidade extensa de comprimento, muito grande naquela época. Porém, essa cidade, do tamanho que ela tinha de comprimento, de dimensão, ela era uma cidade idólatra, sanguinária, e ela era uma cidade cruel. O reinado daquele lugar só pensava em poder e domínio naquela época. O exército assírio era um exército muito temido em todo lugar onde eles passavam. Era uma cidade grande, mas ao mesmo tempo uma cidade que fazia todas as coisas contrárias do que Deus queria que eles fizessem. Era uma cidade totalmente sanguinária, totalmente cruel, um povo totalmente idólatra naquela época. E a palavra do Senhor veio a Jonas, pedindo para ele: vai lá nessa grande cidade e pregue contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, e quando essa mensagem foi recebida por Jonas, era uma mensagem a qual Deus tinha direcionado a ele a ir até aquela cidade e levar exclusivamente essa mensagem, porque Deus falou para ele: vai lá e prega o que eu vou te dizer. Versículo 3 vai falar assim: e levantou Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de caminho de 3 dias. Irmãos, o profeta Jonas saiu de onde ele estava e foi a essa cidade. E como a Bíblia acabou de nos dizer, a cidade era tão grande de extensão que precisava, andando naquela época, que era o único meio a qual eles tinham de locomoção, 3 dias de caminhadas, andando para atravessar a cidade de Nínive de uma ponta a outra. Eu na internet, como é um meio fácil da gente pesquisar, eu fui procurar saber mais ou menos quanto tinha de dimensão aquela cidade. Eu encontrei uma distância de aproximadamente 96 quilômetros, ou seja, precisaria ele andar 32 quilômetros por dia aproximadamente, para atravessar essa cidade de uma ponta a outra. E ele foi a essa cidade conforme Deus mandou ele fazer, para levar uma mensagem a qual Deus colocou no coração dele, para aquele povo naquela cidade. E ele começou, no versículo 4 fala:
E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. Ou seja, Jonas chega a essa cidade e começa a caminhar essa cidade adentro, e pregando no caminho de um dia. A Bíblia não descreve qual situação desse meio termo, desse caminho, a qual aconteceu o fato a qual nós vamos ver daqui a pouco. Mas, ou seja, nesse primeiro terço de caminhada de Jonas na cidade, fazendo o que Deus mandou. Nesse primeiro 32 quilômetros a qual ele tinha que percorrer para dar esse primeiro dia, devido ao tamanho do tamanho, comprimento da cidade, Jonas entra a caminho de um dia e pregava, dizendo: a mensagem que Deus colocou no coração de Jonas, qual era? Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos, o profeta Jonas saiu da onde ele estava e chegou a caminho de um dia andando dentro daquela cidade, como a gente viu no primeiro versículo, totalmente sanguinária, idólatra, cruel, um povo totalmente ali obcecado por poder e contrário ao povo de Jonas. Eles eram inimigo do povo de Jonas, mas Jonas entrou no coração com aquela vontade que Deus tinha na vida dele, de entrar e pregar: Nínive será destruída em 40 dias. Era a mensagem cruel para aquele povo naquele momento, mas é a mensagem a qual Deus colocou no coração do profeta, e ele foi e fez a vontade de Deus. Irmãos, e o engraçado é que nesse primeiro terço, ele caminhando, do caminho, ele fazendo e pregando essa mensagem, no versículo 5 a gente vai ver algo interessante acontecendo. E ele vai falar assim para nós: e os homens de Nínive creram em Deus. Irmãos, quando a mensagem é pregada da forma que o Senhor quer, quando a mensagem é pregada, direcionada por Deus, o povo que escuta a mensagem, ele crê no poder do nosso Deus. E aqui não foi diferente. Jonas entrava e pregava uma mensagem totalmente difícil de ser engolida, que uma cidade inteira seria destruída daqui a 40 dias, e o povo, mesmo assim, ouvindo essa mensagem, creram no Senhor Deus. E interessante, irmãos, que quando eles creram em Deus, automaticamente eles já fizeram mudanças acontecer na vida deles, porque o versículo 5 continua falando: proclamaram-se um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor daquela cidade. Ou seja, Jonas, ele entrou pregando uma mensagem totalmente dura naquele lugar, uma mensagem de destruição naquela cidade. Mas o povo recebeu aquela mensagem de coração aberto, porque era uma mensagem direcionada pelo Senhor. E o povo creu no Senhor através da boca do profeta. Jonas pregou com firmeza, mas pregou aquilo que Deus mandou ele pregar. E automaticamente, irmãos, o povo, ao ouvir a mensagem do Senhor naquele lugar, o povo creu e se humilhou perante a presença do Senhor. O povo começou a ter mudança perante a presença do Senhor, perante a mensagem a qual o profeta de Deus tinha entregado naquele primeiro terço da cidade. É como a gente fala, e a Bíblia também nos descreve, que a palavra do Senhor é como se fosse uma espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Ela penetra, ela divide a alma e faz discernir o pensamento de todo e quanto é homem. Mas, irmãos, a palavra era muito rígida, mas era direcionada por Deus. Era tão direcionada por Deus que, de certo ponto, conseguiu comover toda aquela cidade a qual já tinha ouvido a mensagem até esse exato momento. E olha que ele tinha 3 dias para falar dessa mensagem, e no primeiro dia o povo já começou a se converter. E o versículo 6 vai falar: e esta palavra também chegou ao rei de Nínive. Irmãos, e se nós formos ler, que nós vamos acompanhar aqui daqui momentos, até mesmo o rei daquela cidade, cruel, sanguinária, com o exército assírio ao seu comando, ele creu na palavra do Senhor. Irmãos, e o rei então se levantou do seu trono, tirou as vestes de si e cobriu-se de saco e assentou-se sobre as cinzas. Irmãos, nós podemos ver aqui nesse versículo que o rei da cidade creu naquilo que o profeta falou, naquilo que saiu da boca do profeta direcionada por Deus. Irmãos, um dia de mensagem a qual esse profeta levava nessa cidade.
Um dia ele caminhava e pregava uma mensagem dura àquele povo daquela cidade, uma mensagem de destruição para aquela cidade. E o povo, até mesmo o seu rei, creu na palavra do Senhor. Agora eu quero trazer uma reflexão para nós. E nós, meus irmãos, nós temos crido no que Deus tem falado nesse lugar? Nós temos crido em todas as mensagens a qual nós ouvimos, não vamos muito longe não, no decorrer desse mês de abril, todas as mensagens a qual o Senhor Deus trouxe desse altar para nossas vidas, eu e você temos crido nessas mensagens? Nós temos dado ouvidos às mensagens a qual o Senhor tem falado ao nosso meio? Muitas das vezes uma correção, ali um ensinamento, ou algo muito profundo, mas eu e você estamos dando crédito àquilo que Deus está falando? Porque aqui, irmãos, nós podemos ver no versículo 6, que a mensagem foi tão impactante, porém ela era tão rígida, mas ela conseguiu tocar no coração de todos daquela cidade. Até do rei da cidade, o coração foi alcançado pela palavra. E nós, irmãos, o que nós estamos dando de crédito para a palavra do Senhor? O que nós estamos tirando de proveito das palavras que o Senhor tem falado aqui nesse local? Ah, irmão, sim, eu estou crendo nas mensagens a qual o Senhor está falando. Eu creio, irmão, eu medito, eu vou ali, eu tenho escutado, eu tenho meditado, eu tenho aprendido, eu tenho feito aquilo que o Senhor está falando. Mas nós estamos, irmãos, perante a palavra do Senhor, nos posicionando, porque não adianta somente ouvirmos a palavra do Senhor, precisamos também se posicionar perante o que ela nos ensina. E aqui, irmãos, nós vemos que o rei da cidade começou o seu posicionamento. E lembra, no comecinho eu falei que o primeiro passo sempre tem que ser dado por mim, por você. A palavra do Senhor, ela vem de encontro com nossas vidas. Mas se eu e você não abrirmos o nosso coração, não deixarmos ela entrar e não fizermos a nossa parte, o primeiro passo, não há conversão, não há cura, não há libertação. A palavra do Senhor, ela fica em nossas vidas, mas ela não faz aquilo que o Senhor quer, porque nós não damos o primeiro passo. Aqui nós vamos ver que o rei, além de tudo, ele ouviu aquelas palavras, a qual entrou no coração dele, e ele automaticamente se posicionou perante a presença do Senhor, e perante a palavra a qual ele ouviu da boca desse profeta. Irmãos, o versículo 7 vai falar assim: e o rei fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhe dê alimentos, nem bebam água. Aqui, irmãos, o rei falou aqui que ele estendeu esse jejum a toda a cidade, como um decreto. Assim que ele ouviu a mensagem do Senhor que veio de encontro com ele, essa mensagem veio tão certeira, porém tão rígida, mas ela mexeu com o interior daquele rei, ela mexeu com o coração dele, ao ponto de ele decretar um jejum a toda a cidade de Nínive. Ele escreveu um decreto e fez ser divulgado na cidade toda, que enquanto eles fizessem o jejum, toda a cidade, animais, todos que moravam naquela cidade teriam que fazer também junto a ele. Mas isso, irmãos, nós vemos o poder da palavra do Deus a qual nós servimos. Ela chegou na cidade em caminho de 3 dias. No primeiro, ela impactou até o coração do rei daquela cidade. E nesse lugar, nessa noite onde nós estamos, não é diferente. O Senhor também pode nos impactar. Só basta eu e você deixarmos nosso coração aberto perante a presença do Senhor. E o versículo 8 ele continua falando: mas homens e animais sejam cobertos de saco. Irmãos, e isso naquela época significava um sinal de humilhação perante ao Senhor. Isso era o significado da época, quando as pessoas viam outras pessoas na rua cobertas de saco, como o rei fez, sentado em cinzas. Era uma questão de humilhação para aquela pessoa, e eles todos da cidade foram debaixo de um decreto e fizeram uma humilhação perante ao Senhor nosso Deus. E o versículo 8 continua falando que o rei disse: clamem fortemente a Deus.
Irmãos, o rei, além de se humilhar, ainda incentiva o seu povo a clamar a Deus. E aqui nós já começamos a ver o princípio, o começo de um posicionamento naquele lugar. E olha o que o rei continua falando: convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Como nós lemos no começo e vimos que a cidade de Nínive era uma cidade muito violenta, o próprio rei, a qual comandava a cidade, pede para que o seu povo converta-se dos seus maus caminhos e da violência que havia na mão daquele povo. Irmãos, e o rei falando para as pessoas converterem do seu mau caminho. Hoje, irmãos, vamos trazer para a nossa realidade novamente o que é o que é o seu mau caminho perante a presença do Senhor hoje. Aquele povo, irmão, era um povo sanguinário, um povo que adorava imagens e idolatrava muitas coisas. Aquele povo era um povo cruel. O mau caminho deles naquele momento era isso. E hoje, o que é o mau caminho nas nossas vidas perante ao Senhor? O povo, para alcançar aquilo que o Senhor tinha na vida deles, o povo se converteu de todo o seu mau caminho. Nós precisamos nos converter todos os dias do mau caminho, porque somos falhos, somos pecador. Nós falhamos todos os momentos, mas nós precisamos, quando falhamos, nos converter, nos consertar no exato momento de todos os nossos maus caminhos. Esse povo naquela época fez isso e alcançou a misericórdia do Senhor, a qual nós iremos ver daqui a instantes. Mas, irmãos, interessante que o próprio rei, ele fala tudo isso para o povo se arrepender, se converter, clamar a Deus. Mas o rei não fala da boca para fora. E no versículo 9 nós vamos ver algo muito interessante, que ele fala assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E quando nós lemos esse versículo, nós podemos interpretar algo muito diferente que aconteceu na vida do rei. Porque o próprio rei que pediu para clamar fortemente a Deus, aqui o rei já começa a ver o poder do nosso Deus, a ter certeza que o nosso Deus tem poder, porque primeiro ele creu na mensagem a qual foi dita pelo profeta. Que o profeta não entrou falando um monte de baboseira lá, falando palavras ao vento, discurso bonito, não. Ele entrou com uma palavra totalmente rígida: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Mas o povo se converteu através dessa mensagem, ao ponto do rei reconhecer o poder que havia e há em nosso Deus. E aqui, irmãos, o rei confia totalmente no Senhor Deus. E como nós podemos ver que o rei confia? Porque no versículo 5 já começa falando que o povo creu no Senhor. No versículo 6, o rei começa a se posicionar perante a presença do Senhor, levantando do seu trono, tirando as suas vestes reais e se cobrindo de saco e se sentando nas cinzas. No versículo 8, ele manda que o seu povo clame fortemente a Deus. O clamor de um justo pode muito em seus efeitos. E esse rei, conhecendo ali a mensagem na hora, se convertendo naquele instante, já começa a clamar ao Senhor. Irmãos, e ele se converteu perante a presença de Deus. E isso nós veremos nesse versículo 10. Porque, irmãos, ele entrega tudo aqui no versículo 9 nas mãos do Senhor. E no versículo 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e Deus viu as obras deles. E isso, irmãos, é um significado que houve conversão verdadeira naquele lugar. Porque, como foi falado, conversão é mudança de vida. Quando eu e você entramos num trabalho de conversão, é uma mudança de vida todos os dias. O que eu fiz ontem e não agradou a Deus, eu vou tentar hoje não fazer para não agradar ao Senhor, mas amanhã eu vou ficar melhor, e depois de amanhã eu vou ficar melhor ainda. E a palavra do Senhor diz que Deus viu a obra deles. Ou seja, a conversão gera em mim e em você mudança. Ela faz existir aquilo que não tinha em nossas vidas. E a mudança, irmãos, perante Deus, ela gera as boas obras pelas nossas mãos.
Porque não tem como eu e você não temos conversão em fazer boas obras. As boas obras, ela vem depois de uma conversão. Quando nós entramos em contrito a palavra do Senhor conosco, e nos gera ali a conversão, automaticamente as nossas vidas começam a produzir boas obras. E as boas obras o Senhor enxerga lá dos céus. Porque aqui a palavra do Senhor, no versículo 10, fala: e Deus viu as obras deles. E ela continua falando: como se converteram do seu mau caminho. Ou seja, a palavra do Senhor fez com tanto direcionamento adentrar no coração de cada um deles, a qual ela gerou uma conversão, uma mudança dos seus maus caminhos imediata. E quando, irmãos, nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, porque nós andamos muitas das vezes sim em maus caminhos, em maus atitudes, tomamos más decisões, mas quando nós vamos nos convertendo todos os dias, a mão do Senhor move-se em nosso favor. Isso não tenha dúvida, porque a Bíblia fala isso, que Deus viu as obras deles e as conversões a qual eles tiveram de mau caminho, a qual eles percorriam. E ela continua falando: eles converteram do mau caminho, irmãos. Irmãos, aí a gente entende algo que está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Ele estava tão no mau caminho, ele estava tão predestinado à morte, que o Romanos 6, 23 fala assim: o salário do pecado é a morte. E a mensagem a qual o Senhor manda para aquele povo, nesse exato momento, é de destruição. Mas eles se converteram do mau caminho. Irmãos, e se a gente for ver, a cidade era para ser destruída, porque a mensagem do Senhor falou assim: se convertam e não vão ser destruída a cidade. Não, a mensagem do Senhor foi direta e reta: ainda 40 dias Nínive será destruída. Não tinha opção de escolha para aquela cidade. Deus, ele mandou uma mensagem totalmente direcionada àquele povo, uma mensagem de destruição da cidade toda. Não tinha opção de escolha até o momento da conversão daquele povo. Quando aquele povo se converteu de coração, Deus viu as boas obras a qual eles começaram a fazer. Irmãos, eles estavam no pecado, inclinando-se cada vez mais para o mal, mas a conversão fez tudo isso mudar na vida deles. Por mais que a malícia que habitava no meio daquele povo fosse grande, mas quando eles se converteram de coração aberto, voltado a Deus, totalmente arrependido do que fizeram, clamando ao Senhor, o Senhor fez obra acontecer naquele lugar. Porque o versículo 10 fala que Deus viu as obras deles e como eles se converteram do seu mau caminho. E interessante que Deus fala: Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles e não fez. Irmãos, o povo se converteu e achou misericórdia perante ao Senhor nosso Deus. Deus teve misericórdia daquela cidade que outrora era sanguinária, era cruel, era ali idólatra. Deus teve misericórdia daquele povo porque o povo alcançou a conversão perante ao Senhor. O povo ali naquela situação teve mudança de vida perante ao Senhor. O povo ali teve uma mudança de atitude, quanto tudo eles faziam antes, não faziam mais naquele exato momento, e alcançaram a misericórdia do Senhor nessa noite, nessa passagem. E eu e você, irmãos, nessa noite, que estamos aqui ouvindo essa mensagem do Senhor, imagina o que Deus pode fazer em nossas vidas. Imagina o que o Senhor Deus pode fazer nas nossas vidas, se nós todos os dias quisermos da nossa parte dar esse primeiro passo e alcançar a mudança todos os dias em nossa vida. O que nós possamos imaginar que Deus pode fazer para cada um de nós, que somos conhecedores da palavra dele. Se ele teve misericórdia numa cidade sanguinária, imagina de mim e de você o que ele não pode fazer por nós nessa noite. A mensagem de Deus fala nessa noite: conversão. A conversão da cidade de Nínive, a mudança de caminho dessa cidade.
E nessa noite, o Senhor requer de mim e de você uma mudança de vida. Todos os dias, irmãos. A mudança de vida não é só para quem está ouvindo, também é para quem está falando, é para todos nós. Todos nós precisamos ter mudança de vida. Todos nós precisamos conquistar essa conversão todos os dias perante o Senhor. E a mensagem do Senhor para nossas vidas nessa noite é que nós tenhamos mudança de vida. Amém? Vamos colocar de pé para juntos fazer uma oração em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos diante desse momento, Pai, orando a Ti, Pai. Senhor, a palavra do Senhor foi dita em nosso meio. O Senhor trouxe aqui, Senhor, quem o Senhor quis